Olá, eu sou a Carol Silveira. E eu sou a Renata Michels. Aqui, dinheiro é comportamento. A forma como você pensa sobre ele muda os seus resultados. Tu viu o jeito que eu tava? Não gostei. Ai, Renata, não. Nosso objetivo: destravar a sua mente para que o dinheiro deixe de ser um peso e passe a ser uma ferramenta de liberdade. Seja bem-vindo ao DesbravaCast, um espaço para abrir a sua cabeça. Aprender sem complicação e transformar sua relação com o dinheiro. Eu sempre confundo, né? Isso ficou bem real, né? Vida real hoje, né? Vamos lá, vamos para a vida real, então. Carol, qual que é o assunto do nosso 6º episódio? Chegamos hoje, então, no nosso 6º episódio, um episódio que eu quero fazer uma abertura com algo que eu falo sempre para todos os meus clientes, que dinheiro tem 2 pilares principais. O pilar da matemática, que a gente não tem como fugir, não adianta, não tem o que fazer. Dinheiro são números. E o segundo pilar, que é um pouquinho mais complicado, que é a psicologia, né? Quem está por trás desse dinheiro? Quem é que toma as decisões? Então, a gente trabalha muito com a questão das emoções em relação a isso. E eu sempre gosto de falar sobre esses 2 pilares para a gente entender, principalmente, que a gente precisa ter um bom relacionamento com o dinheiro. Tudo começa aí. Até porque, sem um bom relacionamento com o dinheiro, sem a parte psicológica ali bem resolvida, a gente olha só para os números. E os números, eles não são exclusivamente suficientes nessa equação. Exatamente, Carol. Parece mágica, mas a verdade é muito simples, né? É matemática mais comportamento. E hoje a gente vai trazer esse assunto principalmente porque, na maioria dos casos, as pessoas estão olhando para o lado errado. Elas estão olhando para esse pilar dos números e não acabam vendo o problema na raiz, A né? parte invisível, que é o emocional. Exatamente, a parte invisível, até porque a gente sabe, trabalhando com finanças hoje, que ganhar mais dinheiro não é a solução de tudo. E aqui está o nosso principal ponto que a gente vai conversar hoje. O teu problema, com certeza, ou na maior parte das vezes, não vai ser ganhar mais dinheiro que vai resolver. O nosso comportamento com o dinheiro é a coisa que mais importa, é o lado que a gente mais deve olhar, independente de quanto a gente ganha. Exatamente, Carol. As crenças, os medos, os bloqueios, tudo isso, né, impacta diretamente no nosso relacionamento com o dinheiro e faz com que a gente comece, né, essa construção do relacionamento a nos travar de alguma forma, né, que são esses bloqueios internos nossos, né. É que nem, né, aquela situação, assim, que a gente não quer nem conversar sobre dinheiro, não quer nem Não falar quer abrir sobre o isso. aplicativo. Exatamente, começa a vir esse peso, né? E justamente é isso que faz com que, quando a gente começa a ganhar mais, o dinheiro começa a desaparecer. Porque a gente não foi, né, para a vida de adulto mesmo, né? Não, vamos, né, pegar essa responsabilidade para nós, vamos sim falar sobre dinheiro, falar sobre planejamento. O planejamento, essa palavra eu Sempre. acho que é a mais falada neste podcast. Vamos fazer uma pesquisa, qual foi a palavra mais falada, né? Com certeza, planejamento, porque a gente acaba sempre caindo na mesma solução. Eu acho que a solução de tudo acaba sempre indo para o mesmo lugar. Então, ganhar mais dinheiro, muitas vezes, acaba até te trazendo mais problemas, né? Porque o Exato. número do crédito é maior, o número de cartões de crédito se tornam maiores. E o teu descontrole. E outra coisa que eu quero falar aqui também é sobre a nossa contabilidade mental. A nossa contabilidade mental, ela não funciona. Nós somos capazes de gastar o mesmo dinheiro mais de uma vez. Porque a gente não tem um controle, a gente não tem um planejamento, a gente não vai lá para a planilha de fato entender sobre os nossos números, né? E aqui é onde a gente precisa entender, né, Carol, que realmente não vai adiantar ganhar mais se a gente não mudar o mesmo padrão que a gente vem trazendo desde muitos e muitos tempos. Porque a gente aprendeu que é assim, porque a minha família me ensinou que é assim. Então, de nada vai adiantar tu aumentar a tua renda. Exatamente, até porque se adiantasse, ganhadores do Big Brother, ganhadores da Mega Sena, ganhadores, jogadores de futebol, esportistas, atletas como um todo, né, que acabam ganhando boladas de dinheiro da noite para o dia
e simplesmente o comportamento segue o mesmo. É. Existem vários relatos, né? Eu esses dias estava Muitos. pesquisando sobre todos os ganhadores do Big Brother e eu vi ali que muitos perderam tudo em questão de 1 ano, 2 anos, até porque eles simplesmente sempre têm o sonho da casa própria. Quero dar uma casa própria para minha mãe e eu entendo que isso é algo que a gente sonha, que a gente quer, que a gente almeja muitas vezes. Porém, na hora de executar, não é simplesmente ir lá e gastar o teu dinheiro. A gente sempre tem que pensar, quando eu estou utilizando na tomada de uma decisão, o que que esse dinheiro empregado aqui, né, nessa compra, enfim, vai me trazer de retorno? Vai me trazer mais gasto, como uma casa, por exemplo, ou ela vai me trazer mais dinheiro? Eu vou multiplicar esse dinheiro ou eu vou colocar ele ali em paredes e ele não vai se multiplicar para nada, não vai aumentar, né? Não vai Exatamente. se multiplicar e tu acaba que tem que ter um pensamento de eu estou gastando dinheiro ou eu estou investindo? Exato. Eu vou comprar esse computador aqui por quê? Porque ele vai me ajudar a ganhar mais dinheiro ou porque eu simplesmente quero ter um computador melhor? Eu vou comprar qualquer tomada de decisão, eu acho que a gente sempre tem que ir para esse lado. A gente tem que pensar nessa questão que se eu estou investindo ou se eu estou ganhando ou se eu estou gastando meu dinheiro, né? Exatamente, Carol. É que senão a roda para de girar, né? É como se fosse realmente um capital de giro para uma empresa, né? E até inclusive é importante entrar nesse detalhe, né? Onde também muitos empresários acabam, né? Imagina, eu trabalhei no segmento de pessoa jurídica, eu via muito isso, né? Eles misturavam o dinheiro da pessoa física com a jurídica, achando que o dinheiro era deles, também e vivendo numa ilusão, né? E de fato também não fecha, a conta não fecha. É onde que nem tu comentaste, né? Precisa sempre, né? Tá pensando isso no sentido do que o dinheiro ele precisa se multiplicar, né, para te realmente construir uma riqueza. Então, a partir do momento que tu pega esse dinheiro e emprega, por exemplo, num imóvel, algo assim, e, Que né, não vai que gerar não vai, dinheiro, que tu não vai alugar, que que tu não não vai alugar, vai fazer não nada. é um investimento. Não é um Então, tem investimento, muitas pessoas que exatamente. pensam, nossa, comprar um imóvel é um investimento, porque ele vai valorizar. Não, ele também tem a desvalorização e ele não está te gerando renda nenhuma, isso é simplesmente para te morar, né? Então, tem que começar, né, cuidar isso, o que de fato é investimento, o que não é, né? Exatamente, com certeza. E essa questão da PJ também que tu trouxe, é muito interessante a gente entender que o comportamento nosso, da pessoa física, É, ele vai acabar indo para tua empresa impacta tudo. também, Uhum. impacta tudo. Então, se tu não souber lidar com dinheiro, provavelmente tu não vai conseguir administrar a tua empresa. Exatamente. A administração, a gestão, ela envolve tudo isso, os custos, os lucros. Então, assim, isso também acontece na nossa pessoa física. É como se a gente fosse realmente um empreendedor da nossa pessoa física, né? A gente também precisa aprender a multiplicar como se, né, a nossa pessoa física fosse a nossa empresa. A gente tem que ter o mesmo cuidado, né, com as nossas contas, pensar, né, em investimento nesse sentido, assim como um empresário investe na sua empresa para ela ter um crescimento. Na pessoa física, a gente, por exemplo, vai estar utilizando dos investimentos ou até mesmo até de imóveis, enfim, tem várias maneiras, né, de Claro, estar com aumentando, certeza. né, tendo uma renda passiva, no caso, né? Exatamente. Essa questão toda de fazer investimento, ele não é, não se, ele, a gente não pode resumir ele a investimentos no mercado financeiro, a investimentos dentro do mercado financeiro. Existem N formas da gente fazer isso, né? Então, assim, a gente precisa levar investimento em educação, por exemplo. Com certeza. Comprar um curso, fazer algo que tu quer fazer para melhorar na tua vida. Eu acho que isso, assim, é Investir em o si é a melhor coisa que tem, né? exato, exatamente. Investir em si próprio é o primeiro e mais importante investimento que a gente vai acabar fazendo na nossa vida, né? É, exatamente, Carol. E muitas vezes, né, essas situações de a gente não conseguir, né, gerir tanto na pessoa física e jurídica, muitas vezes é causado por bloqueios, né, invisíveis que a gente vem trazendo, como, né, por exemplo, eu não sei investir, nunca aprendi sobre dinheiro, né, enfim. Não é para mim, investir não é para mim, não tenho condições. E daí a gente fica tendo esses bloqueios que de fato a gente nem consegue, né, chegar a montar um orçamento, porque a gente já pensa que a gente vai falhar, que não é pra gente, até mesmo a pessoa física, né? Eu ouço muito, né, de algumas pessoas assim: Renata, nem vou fazer minha planilha porque eu nem sei fazer isso, eu vou ter Eu medo não de me olhar. dou bem com números. É o Exatamente. clássico. Não gosto de fazer cálculo, não entendo sobre o É. mercado financeiro. E tem muita gente também que eu converso sobre isso que às vezes prefere confiar na sua memória. Não, eu sei quanta conta que eu tenho para pagar e tudo mais, e fica nisso e não evolui nesse sentido, e que de fato
né, poderia pensar que colocar um orçamento, às vezes, no papel, olhar, enxergar isso, pode abrir tantas portas. Então, é de fato a gente se permitir se desbloquear, né, nesses pensamentos invisíveis que ficam nos levando, carregando na nossa vida e nos impedindo realmente de construir um patrimônio, né? Então, é de fato começar a pensar que o primeiro passo é nos permitir. Com certeza, eu acho que isso faz muito sentido, assim, nos permitir dar um primeiro passo de querer ver os nossos números, de querer encarar isso de frente, de querer ser responsável pela sua própria vida financeira e É. entender que a responsabilidade, se tu estás endividado ou se tu não estás, é tua. É tu. Ninguém mais. E que a nossa contabilidade mental, voltando para esse assunto, né? A contabilidade mental, ela não é confiável, né? A contabilidade mental, ela é uma coisa que não funciona, não adianta. Nós não somos bons em fazer isso. Não. Por isso que a gente precisa exercitar a questão de números, exercitar a questão de se colocar cara a cara com a própria vida financeira. E esses bloqueios todos, eles acabam indo para toda a tua vida, né? Enquanto tu não quebrar essas crenças, enquanto tu não for responsável pela tua própria vida, isso não vai mudar, né? E essa questão de responsabilidade também tem aquela famosa frase, né? Eu mereço. Me mimei. Exatamente, exatamente. E daí a gente fica nesse ciclo onde uma exceção vira uma regra, né? E a gente começa a justificar as nossas atitudes por conta disso. Então, o eu mereço justifica as tuas compras por excesso, as famosas blusinhas, né? Enfim, vários gastos impulsivos, né, que realmente não faziam parte daquele orçamento e no final das contas, depois quando tu vai pagar, às vezes até tu justifica, foram imprevistos que aconteceram, né? E a gente fica se justificando, é uma autossabotagem e no final das contas só tá prejudicando a gente mesma. Nós nos contamos muitas histórias para corroborar com aquilo que a gente quer naquele momento. Exatamente. Nossa, eu preciso trocar de carro porque eu ando muito e porque a gente fica achando coisas para corroborar com a nossa vontade, né? E isso muitas vezes acaba sendo um processo de autossabotagem, né? Que a gente acaba tomando decisões infundadas, sem uma base sólida, sem realmente fazer cálculo. Essa questão, principalmente, né, que eu acho que é uma das primeiras barreiras que a gente tem em relação a começar a investir, é principalmente a falta de conhecimento. O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Sim, de aprender coisas novas. Exatamente. Tu ir aprender uma coisa nova, tu simplesmente ter que sair da tua zona de conforto. Exato. E muitas vezes viver sem saber o dia de amanhã é uma zona confortável porque tu já estás acostumado a viver aquilo ali. E é muito mais confortável do que tu simplesmente encarar de frente um novo aprendizado. De tu realmente querer aprender sobre investimentos, de tu querer colocar ali energia nisso. Muitas vezes as pessoas trabalham horrores, fazem muito dinheiro, conseguem fazer isso e não conseguem dedicar um tempo pro bem mais valioso que ela está construindo. E que ela não está nem sabendo o que está acontecendo. Ela gasta o tempo inteiro da vida dela trabalhando, ela constrói algo, ela ganha dinheiro, ela faz dinheiro, aprendeu a fazer isso, porém ela não se planejou, ela não vai fazer um planejamento de quando é que eu quero parar de fazer isso aqui que eu estou fazendo, né? Quando é que eu vou parar de trabalhar de fato? Quando é que será que vai chegar? Quando é que vai ser esse dia, A pessoa fica vivendo hoje, né? A pessoa vive o hoje e não quer sair, não quer saber de sair daquela situação por zona de conforto. Muitas vezes é muito mais confortável tu viver de uma forma totalmente errada ali, em relação às tuas finanças, do que tu realmente dedicar um tempo e aprender. E isso é uma história que a gente acaba se contando também, né? Não tenho tempo. Isso é uma coisa muito O tempo subjetiva. é igual para todo mundo. E é muito subjetivo também, né? Isso, na verdade, na minha opinião, são prioridades. É prioridade, porque 24 horas todo mundo tem, né? Exatamente. É impossível tu me dizer que tu não tem um dia da tua vida, um turno da tua vida, prioridade. que tu possa separar 3, 4 horas para olhar tuas finanças. Exatamente. Contratar alguém, falar com alguém que Sim, entenda. não precisa fazer sozinho. Tu não precisa ser o especialista disso, né? Tu pode muito bem contratar, como a gente contrata muitos profissionais para fazer a nossa... Uma dieta, por exemplo. Exatamente, o nosso personal, o nosso... Enfim, né? Hoje em dia,
cada um tem a sua especialização, a sua especialidade. O ponto é entender que essas autossabotagens, essas desculpinhas que a gente dá pra nós, simplesmente tá fazendo a gente adiar os nossos sonhos. Então, por isso que tudo impacta pra nós. Então, quando a gente começar a mudar essa visão, de repente a gente começa, né, mudar essas desculpas, né? Exatamente. E um outro ponto, né, Carol? Eu acho que além, né, dessa questão, né, da gente realmente ter o excesso, né, enfim, esses bloqueios, essas desculpas, enfim, tem um outro ponto também que são pessoas que não querem gastar com nada. Né? Que tem aquele medo de perder, aquele medo que falte. Também é um outro ponto, né? Que também é um excesso e que também não é bom, né? Por exemplo, pessoas que, né? Eu já também soube de casos, né? Que chegaram até mim de pessoas que tinham pânico de gastar dinheiro. Pânico. Com certeza. Porque elas queriam ver o patrimônio delas crescendo, mas daí deixam de aproveitar coisas na vida. É o equilíbrio. É o equilíbrio, né, no final das contas. E uma pergunta, tu falou ali sobre sonho, né? É uma das perguntas que eu acho que é interessante a gente fazer se a gente vai morrer com sonhos ou se a gente vai morrer com realizações deles, né? E para isso a gente precisa se organizar. A organização é o que vai te permitir na vida construir os teus sonhos, né? E isso que tu trouxestes é muito importante a gente entender por esse lado também. Porque no fundo, né, os dois extremos nos afastam da nossa liberdade financeira. Porque no final das contas, o que é saudável não é gastar tudo ou guardar tudo. O saudável, né, é a gente achar um equilíbrio entre essas duas coisas, né? E entender o que tu queres, né? Eu acho que sempre quando eu vou para uma primeira reunião, eu pergunto, eu explico sobre o que eu falei aqui no início desse episódio, explico o que é dinheiro, psicologia mais matemática, mas também quero saber quais são os objetivos daquelas pessoas. E muitas vezes elas param e me olham e dizem: Carol, eu não sei. Eu nunca pensei nisso. Eu não sei qual é o meu sonho. Eu não sei qual é o meu objetivo. Sim. Ou, muitas vezes, o que também pode acontecer é: eu tenho um sonho muito antigo de um Tá ali dia, de guardado. repente, morar fora do Brasil. E essas pessoas, que não foi só uma, mas assim, chegaram até mim, tinham um sonho, elas poderiam sim ter planejado isso já, elas já poderiam ter concretizado, mas pelo fato delas não entenderem sobre investimentos, elas não entenderem sobre. E nem eram investimentos nesse caso, era sobre planejamento e prioridade, elas não conseguiram realizar o sonho. Então, olha que forte que é isso, né? A gente não realiza um sonho que a gente tem guardado por simplesmente a gente não querer entender sobre dinheiro. E sobre essa situação que tu comentaste, né, de não saber, né, o sonho que tem, é totalmente uma falta de clareza, né? Isso é um ponto muito importante, né? As coisas têm que estarem claras, né, pra gente começar a realmente construir um patrimônio, tem que saber o porquê, qual que é o teu propósito. Senão também, né, não tem muito porquê da gente guardar, a gente daí nem fica algo duradouro, né? A gente precisa saber o porquê, para quem. Então isso é muito importante, né? A falta de clareza é algo que impacta diretamente na construção. Né? Com certeza. Eu acredito também que isso é um processo da nossa vida, né? Essa questão de saber onde a gente quer chegar. Mas a gente precisa ir em busca, né? Eu acho que a gente precisa colocar isso como sendo um Como uma objetivo. prioridade. É um mapa, na verdade, né? Onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Ou E depois a gente vê o simplesmente. como. É isso. Exato. E depois tu construir esse como, né? O como eu acho que é a construção e cada um vai ter a sua própria. É aquilo que depois, a partir da nossa escolha, começa tudo a se ajustar, que tu sempre comenta sobre isso. Né? Exatamente. A partir da nossa escolha, a gente consegue construir o nosso caminho. Porque, assim, de todos os planejamentos, de todas as carteiras de investimentos que eu já montei, todas foram diferentes uma das outras. Porque o sonho é diferente, a realidade é diferente, a versão ou não a risco é diferente. Com certeza. Então, assim, cada pessoa é única tem uma realidade Tem diferente. uma realidade totalmente diferente, um sonho, e é isso. Cada um constrói o seu mapa. Porque se existisse um mapa único para todo mundo, seria muito mais fácil, inclusive, o nosso trabalho. Ou até mesmo a gente nem ia precisar estar aqui, né?
E para a gente fazer um fechamento, né, sobre a questão de bloqueio, sobre esse eu mereço, a gente tem que entender que a gente merece sim, mas além da gente merecer fazer umas compras de vez em quando, que eu acho que isso é super importante, eu sou super a favor de, por exemplo, a gente ter uma categoria de lazer, uma categoria, né, para as compras, assim, roupas, enfim, super importante ter isso num planejamento, no orçamento, mas a gente também merece ter paz, tranquilidade, dormir tranquila, sabendo que as contas estão em dia, sabendo que, né, tu tens uma reserva de emergência, então a gente merece esse equilíbrio. E isso é construído quando a gente para de viver no piloto automático, entende de fato o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente busca, né? E um dos principais fatores que impedem as pessoas, né, de dar o primeiro passo é não saber por onde começar. Então, assim, Carol, muitas vezes eu recebo, né? Carol, como é que eu começo a investir? Qual é o meu primeiro passo? Me diz onde é que eu invisto. As pessoas têm na cabeça delas uma imagem de que simplesmente eu vou chegar lá com uma fórmula ou com uma. Investe nesse ativo aqui porque ele está rendendo muito. E isso tudo não é assim que funciona. Né? O primeiro passo não é a partir disso. O primeiro passo para a gente aprender a lidar com investimentos, para a gente conseguir fazer investimentos de fato, é a gente aprender a ter dinheiro na conta. E eu quero trazer um caso aqui que eu fiquei bastante, não surpresa, porque eu acho que eu já estou acostumada a lidar com muitas questões diferentes de como lidar com o dinheiro. Mas eu conversei com uma menina um dia que ela me contou. Ela era CLT e ela simplesmente, no último dia antes de receber o salário dela, ela via quanto ela tinha de saldo na conta, ela entrava em sites de compras e ela não dormia simplesmente antes de terminar de gastar todo o dinheiro que ela tinha na conta. Então, eu acho que o primeiro passo que as pessoas precisam dar é aprender a ter dinheiro na conta sem achar um motivo específico para gastar ele. Porque muitas vezes, eu tenho X, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Esse pensamento, ele acaba sendo um pensamento automático na cabeça das pessoas, né? No sentido de que, nossa, tenho X reais na minha conta, o que eu vou fazer com isso agora? É que o dinheiro não sobra, né? Ele precisa ser direcionado. É exatamente isso. Se tu não tiver um direcionamento para ele, para onde que ele vai, tu vai achar um motivo para gastar, né? Exatamente. Se tu não conseguir colocar ele lá no teu boleto do teu eu do futuro, né? Eu diria. É o teu boleto do eu do futuro. É pra Carolina do futuro aproveitar. É pra Carolina do futuro comprar o próprio tempo dela, de repente, né? Ou fazer, ou conquistar sonhos, enfim, né? Cada um vai ter ali vai almejar ali algo na sua vida. Mas para falar sobre a questão de início de investimentos, o primeiro passo sempre vai ser esse. A gente aprender a ter dinheiro. Parece que, às vezes, também, né, algumas pessoas dizem, eu guardei X e aí aconteceu tal coisa, aconteceu uma tragédia. Sempre acontece alguma coisa que elas precisam utilizar aquele dinheiro. E eu sempre faço a mesma pergunta. E se tu não tivesse, o que tu ia fazer? Muitas vezes as pessoas autônomas iam trabalhar mais, muitas vezes, né, quem tem essa condição de vender mais alguma coisa ia vender mais. Mas assim, como é que a gente sempre tenta arranjar um jeito de resolver isso, né? De resolver um problema quando ele aparece, ou pedindo para alguém emprestado, enfim. Mas não precisa ser algo tão sofrido, né? Exato, esse é o ponto. A gente não precisa sofrer tanto com tudo isso, né? A gente pode muito mais ter clareza, objetivo e segurança. A paz financeira, eu acho que é uma coisa que eu desejo para todas as pessoas, assim, né? Paz financeira é uma das melhores sensações que a gente pode sentir, eu diria. Com certeza. Antes da liberdade, né? Antes da liberdade. E realmente eu acho que é muito importante. Tem muita gente que nos ouve aqui, né? Que é autônomo. Então, o começar a investir, né, tendo dinheiro, por exemplo, não sabendo por onde começar, começa por aí, né? Então, a gente entender o comportamento, nosso relacionamento com o dinheiro, né? É o primeiro passo. Não tem uma regra, não tem uma fórmula, como tu falou. A gente não vai chegar aqui e dizer assim que vocês vão fazer. Cada um tem, né? A gente conversa muito sobre isso. As suas peculiaridades. Cada um tem, né, a sua realidade. Então, assim, o importante é isso, é aprender a se relacionar com o dinheiro e também, né, começar a pensar, né, que se a gente consegue pagar um boleto, por que a gente não consegue nos pagar? Então, acho que é muito importante a gente mudar essa nossa visão. Então, ter um compromisso, ter realmente, né, uma disciplina com a gente mesmo, né? Se coloque como prioridade. Então, entrou o dinheiro ali na conta, já cria um direcionamento, né, para algum sonho que tu tens, algum objetivo, e
E primeiro, antes de tudo até, né, eu sempre gosto de falar muito que a prioridade quando tu vai começar a investir não é até mesmo sonhos, né? A gente tem que ser transparente. Não tem Claro. como a gente, às vezes, não ter nada guardado de reserva para alguma emergência e já começar a destinar para algum sonho. Então, a prioridade quando a gente vai começar a investir é construir essa reserva para justamente o quê, né? Deu algum imprevisto, saiu alguma coisa, né, fora de ordem, justamente, né, para quem é autônomo, né? Por exemplo, se perguntar. Se hoje acontece algum acidente comigo e, né, eu que venho aqui, por exemplo, enfim, dentistas, médicos, né, que precisam ir, né, estar presentes no seu trabalho, depende disso, por exemplo, o trabalho depende dessa pessoa para acontecer. Imagina se acontece um acidente. Como que vai ficar, né? Por mais que tu ganhe bem, tu tenha esse excesso de confiança que tu vai conseguir realmente dar conta, tu vai conseguir, né? Como tu comentaste ali, né? A gente dá um jeito, enfim. Vai contratar um empréstimo porque tem, né, possibilidade, tem um nome bom, enfim. Mas se acontece alguma coisa, a roda para de girar. Tu não vai conseguir, o fluxo vai começar a ficar interrompido, porque daí as contas vão continuar vindo, por mais que tu contrate um empréstimo, vai ficar um em cima do outro, e vira um fluxo sem fim, né? Que tu não consegue Não lidar depois. É consegue, uma é um bola de neve. descontrole. É uma bola de neve que tu acaba não tendo mais como resolver Não de uma tem. forma simplificada, né? De uma forma simples. E tu sabe que esse pensamento de, voltando para essa questão toda da escassez também, existe muito, por mais que tu ganhe muito dinheiro, um pensamento de gastar o dinheiro que está na conta antes que ele acabe. Só que tu mesmo é que provoca esse gasto, sem colocar lá para o teu futuro, sem pagar o teu boleto, o boleto da Carol, o boleto da Renata Uhum. ali, da Renata do futuro, da Carol do futuro, enfim. Então, assim, eu acho que pensar com clareza, se responsabilizar, e eu acho que é uma das partes mais difíceis, se responsabilizar pela sua própria vida financeira. Eu acho que as pessoas encontram muita dificuldade em fazer isso, Com porque elas certeza. não querem tomar aquela responsabilidade para si, sendo que a única pessoa responsável pela tomada de decisões foi tu, né? É, Com o teu dinheiro. Então, eu acho que a gente voltar um pouco, até voltem lá no episódio 5 que a gente é fala muito sobre importante. crenças, voltar um pouco nisso tudo, né? Resgatar o Da que onde aconteceu, da vem? onde vem todos essas questões que eu carrego hoje comigo, por que que eu tenho esse pensamento de escassez, porque a escassez, ela não envolve tu ganhar pouco, ela não envolve tu lidar com pouco dinheiro, ela envolve com um comportamento. Ela está totalmente envolvida com comportamento. E eu acho que até para fazer um fechamento sobre quem, né, tá começando a investir, quem tem condições, né, às vezes tem dinheiro ali sobrando, não sabe por onde começar, que é aquilo, né, dinheiro não sobra, a gente vai achar um destino. Então, antes de tu achar algum destino ali, né, muitas vezes que vai ser com compras desnecessárias, tu não vai ver, né, o teu dinheiro, né, realmente tu vê o dinheiro sumiu. Nossa, ganhei tanto. Às vezes tu vai olhar teu extrato ali, né? Nossa, ganhei tanto esse mês. Mas para onde foi o dinheiro? Isso quando olha, né? Exatamente. Então, é bem como tu falou, né? Então, a gente precisa começar a ver o dinheiro na conta, entender esse dinheiro, controlar ele, né? É muito importante isso. Tem toda essa questão de buscar as crenças, então, entender do comportamento. Tudo isso é o primeiro passo de investir, não entender de investimentos. E daí, sim, por último, acho que um fechamento não tem um passo a passo, mas eu acho que seguir esse roteiro vai ajudar bastante. E buscar orientação sobre investimentos. Então, Um tem. profissional, né? Exatamente. Qualificado, alguém que tu confie de Alguém que tu preferência. confie. Porque, inclusive, eu tenho clientes meus que falam muito assim, Renata, eu sou médico, eu trabalho aqui em plantão, 24 horas do meu dia, do meu tempo, em função aqui no hospital, eu não sei sobre investimentos. Eu preciso confiar em ti, né? Enfim, para te me instruir. E eu sempre falo muito assim, não tem problema, é o teu trabalho, né? Eu, por exemplo, se eu fico doente, eu vou ir no médico e eu não sei sobre, né, a medicina, sobre saúde. Então a gente precisa ter profissionais, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, mas o importante é começar, né, a buscar essa orientação com um profissional. Se tu não vai conseguir, por exemplo, né, parar para estudar sobre investimentos, buscar realmente alguém que possa te ajudar nessa caminhada é importante. Exatamente, eu acho que essa parte, principalmente, de procurar um bom profissional, um profissional qualificado, um profissional com. eh, que tu confie, né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre profissionais que a gente confia. Eu sou bem chata, inclusive, já que tu citou médicos, né? Eu acho que sempre a gente tem que ter um pouco de critérios ali para escolher as pessoas que vão estar do nosso lado, né, Renata? No sentido de que
quem é que está aqui me auxiliando? A gente precisa entender sobre isso, a Porque gente é o teu precisa patrimônio, né? exatamente, isso pode interferir na tua vida de uma forma muito significativa, como vários casos aí que eu já vi, né, dentro do mercado financeiro, enfim. Claro que não é o mais comum, né, acontecer, porém, como em todas as profissões existe. Só que se a gente for pensar, o nosso patrimônio é algo muito importante. Tu dedica a tua vida, tu dedica todo o tempo de vida que tu tens para construir algo, então tu tem que entregar isso e É. ter muita confiança com alguém, com algum profissional. Eu acho que essa situação de ser criterioso que tu trouxe é muito importante, tá, Carol? Porque assim, a gente até comenta muito sobre isso, a gente conversa muito, né? A gente tem esse relacionamento fora do podcast, até pra gente estar sempre muito alinhadas no pensamento, a gente pensa muitas coisas iguais. E eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, e a gente tem falado, né? É sobre os profissionais, né, de hoje em dia. Como vai ser no futuro? Então, a gente começa na questão do critério, por exemplo, na nutrição, né, que a gente comenta. Hoje, fazer uma dieta, por exemplo, né? A gente consegue, gente. Até no chat GPT. Exatamente. A gente tem que ser transparentes, né? Claro, com Essa é a realidade da certeza. vida. Muitas coisas hoje, a inteligência artificial vai nos trazer muito rápido. Então, é onde, né, tem o a mais que a gente vai ter que buscar. Os profissionais, por exemplo, de nutrição, que vão trazer comportamento junto. Análise de dados, né? Que eu E, acho que é uma coisa que a gente não é, consegue. Na nutrição, por exemplo, teria que ser análise de exames, enfim, da tua saúde com como um todo. certeza. E da parte das finanças, É a análise da tua mesma vida. coisa. Exatamente, é a mesma Então, a coisa. gente gosta muito de fazer esse comparativo, né, sobre alimentação, porque é exatamente isso. No final das contas, tudo envolve comportamento. E o comportamento, uma inteligência artificial não vai conseguir decifrar, né? Então, a gente comenta muito que ela não traz essa questão de emoção, ela não vai entrar. Então, se todo mundo tem uma realidade diferente, né? Então, o comportamento, quem vai conseguir te ajudar nisso, vai fazer toda uma diferença. Então, o critério de escolher um profissional que seja consultivo, né? Por exemplo, nas finanças, né? Que consiga entender, entrar mesmo na tua vida, de novo a palavra que a gente sempre fala, para criar um planejamento que seja, né, condizente com a tua realidade, que vá focar nos teus objetivos, não que de fato vai ser algo pronto. Exato, eu acho que essa parte do pronto, né? Eu sempre falo que a carteira de investimentos é a coisa mais fácil de fazer. Exato. Construir uma carteira de investimentos não é tão complexo assim como a gente acaba vendo, né? Que o mercado financeiro é complexo, que tem muitos investimentos Muitos dados para complexos. analisar. Exatamente, muitas coisas. Realmente, dados econômicos são muito importantes na hora da construção, porém não é algo tão complexo como se mostra, né? E a parte de fato que realmente faz a diferença é alguém que vai perguntar sobre a tua vida. Quantos filhos tu Exatamente. tens? É. Qual é o planejamento para eles? Tu é casado? Tu não é? Qual é o regime de bens? Então a gente faz tanta pergunta. Eu faço uma lista Sim. gigantesca de perguntas para entender a vida daquela pessoa, Eu né? adoro saber a história, como construiu. Até porque a gente não tem como construir algo sem saber isso, né? No meu ponto de Exato. vista, todos os meus clientes, eles sabem o quanto eu pergunto para eles sobre toda a vida deles, né? Eu quero saber sobre tudo. Quanto mais, geralmente dura 2 horas e meia, o meu primeiro contato, minha primeira reunião, principalmente porque a gente precisa, de fato, fazer toda essa anamnese, né, inicial. E depois disso, sim, a construção da carteira ou do planejamento é uma coisa muito mais de matemática mesmo, né? Inclusive a gente traz aí, então, até uma reflexão para os nossos colegas de profissão, né? De realmente pensar sobre isso, sair fora da caixa, né? É muito O importante. relacionamento vai ser o nosso diferencial num mundo onde a inteligência artificial, né, tá sendo aí. Tá tomando conta, na verdade, né? A gente precisa muito mais, cada vez mais entender sobre comportamento, eu acho, sobre a parte humanizada que a inteligência artificial, Isso. pelo menos por enquanto, Por enquanto, não. ainda não começou, não entrou, né? A gente não tem dados, ainda a gente não tem robôs humanizados. Porém, eu acho que é essa parte que vai nos diferenciar no Exato. mercado de trabalho, no final das contas, né? Exatamente. Então agora vamos para o nosso fechamento clássico, né? Que é sempre uma reflexão aí, né, para todos os temas que a gente abordou no nosso episódio. No fim, ganhar mais é importante, mas sem consciência, até o maior salário do mundo pode desaparecer. Porque o que realmente sustenta a vida financeira saudável não é só quanto tu ganha.
é o quanto tu te conhece. É o quanto tu se permite olhar para a tua história, identificar teus padrões e construir um novo caminho. Então, a pergunta que eu deixo hoje é: tu sabe quanto dinheiro entra e sai, mas tu sabe o que sente quando ele chega ou quando ele vai embora? Esse é o primeiro passo. Uau! Um beijo e até o próximo episódio. Até!